Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Nós estaremos aqui a meditar uma palavra que tem como título A Eternidade e a Soberania de Deus. Nós trouxemos esse tema para podermos meditar conjuntamente, para então podermos tirar algumas dúvidas e compreendermos os feitos de Deus, porque sabemos que algumas pessoas questionam com relação aos feitos de Deus e o total controle ou a soberania que Deus tem sobre os acontecimentos no mundo. Eu posso logo, como nota introdutória, dizer-te que tudo o que se passa neste mundo, tudo o que acontece, seja ele de bem ou de mal, estão sobre o total controle de Deus. Deus não perdeu controle absolutamente de nada. Mas muitas pessoas vão dizer, mas como assim, irmão? Como é que Deus não perdeu o controle de nada? Há tanta coisa mal a acontecer que parece que Deus não é o ator disso. É bem verdade que sim, existem coisas que estão a acontecer, mas as coisas que acontecem que não é de autoria de Deus, mas é da permissão de Deus. E para nós entendermos isso, nós temos que entender que Deus é justiça. E nós, ao estudarmos a justiça de Deus, vamos poder entender os feitos de Deus e como Deus age. Então, é nisso que nós vamos tocar hoje, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, o trono de Deus é o cetro da justiça e equidade ao mesmo tempo. Então, ao fazermos esse estudo, poderemos aprofundar para compreendermos os feitos de Deus. Então, Deus tem controle, seja as ações que acontecem, seja direta ou por permissão. Então não há nada, seja ela de bem ou de mal, que acontece neste mundo, que Deus não tem o total controle disso. Deus está sob controle e precisamos buscar as Escrituras Sagradas para podermos entender o porquê que isto acontece, que no nosso julgamento nós achamos que não deveria acontecer. Amém? Então, ao meditarmos a eternidade e a soberania de Deus, nós vamos perceber que Deus é eterno. Então, o que significa esta eternidade de Deus, se Deus é eterno? Deus é eterno significa que a inexistência de tempo, quer dizer que o tempo está em Deus, Deus existe antes do tempo, Ele criou o tempo, podemos dizer que Deus é infinito, conforme já disse, o tempo existe nele, Ele criou o tempo, então a definição seria, quer dizer, Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas isso se referindo cá, para nós, como seres humanos. Então, se Deus é eterno, Ele não tem tempo de existência, não tem idade e não tem fim. Aleluia? Então, nós ao entendemos, ao tentarmos perceber Deus nessa vertente, deixa-lhe dar uma ilustração muito simples e, vamos assim dizer, e poderia usar a expressão muito tola. Vamos imaginar que você seja Deus, ok? Você é Deus e você criou a régua. A régua tem de 1 a 100 centímetros, por exemplo. Então, a régua é o mundo e você, Deus, criou a régua. Você não depende da régua, mas você coloca todas as coisas sobre aquela régua. E tanto o percurso delas, você domina e controla e sabe. Mas na pessoa de Deus, Deus conhece, Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E não só, Ele é o princípio e é o fim. Quer dizer, não existe nada do que esteja para acontecer e o que vai acontecer que não é de total domínio de Deus. Deus conhece todas as coisas. Como assim? Porque nós temos um Deus omnipotente, todo-poderoso. Temos um Deus omnipresente, pode ser onipresente, omnipresente, tanto faz, é a expressão do português brasileiro e português de Portugal, e que é o Deus que está presente em todos os lugares. E temos um Deus omnisciente, o Deus que conhece todas
e absolutamente todas as coisas. Então esse é o nosso Deus. Esses são os atributos de Deus, que Ele conhece todas essas coisas, Todo-Poderoso, presente em todos os lugares, conhece todas as coisas. Não há nada que está fora do domínio de Deus. Para aqueles que acham que Deus perdeu o controle, que Deus talvez surpreendeu e tens às vezes muitas orações desesperadas fazendo a Deus, então fica aqui esse estudo para começarmos a compreender a pessoa de Deus. Então vamos falar da soberania de Deus, já que o título é Deus o nosso título é aliás, o nosso título é a soberania, a eternidade e a soberania de Deus. Então nós vamos lá ver o que é esse Deus soberano. Bem, soberania, quando falamos da soberania de Deus, nós estamos a falar que é o Deus que tem o poder e o domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do seu poder. Nada acontece sem a sua permissão, nada pode impedir de se cumprir os seus planos, os seus propósitos divinos. Amém? Então, tudo que acontece, nada pode impedir. Deus tem planos pré-estabelecidos e propósito. E essas coisas não podem, nada do que está a acontecer está fora do plano e propósito de Deus. Deus permitiu, dentro do seu plano, Deus permitiu que estes acontecimentos, sejam eles negativos ou positivos, acontecessem, tivessem lugar. Agora, dizemos que Deus é o autor de todas as coisas? Não, Ele não é o autor de todas as coisas, mas Ele permite que certas coisas aconteçam. As ações do diabo, dentro do plano de Deus, são permitidas por Deus. Amém? E como é que nós vamos provar isso? Os amados vão dizer, mas pastor, como é que vamos dizer isso? Ok, vamos lá ver. O nosso soberano Deus é rei e autoridade suprema sobre tudo que existe e acontece. Criou tudo de acordo com sua vontade e decretou planos que não podem ser interrompidos. Nós olhamos e vimos isso logo no livro de Gênesis, quando Deus vai lança a sua criação. Mas temos aqui um capítulo para nós podermos perceber. Jó capítulo 42, versículo 2. A Bíblia diz: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Jó, capítulo 42, versículo 2. Então vimos aqui Jó a descrever a pessoa de Deus, o atributo que Deus tem sobre ele, o controle. E se nós lemos o livro de Jó, vamos ver que também Deus permitiu que Jó fosse flagelado pelo mal, que os filhos de Jó fossem mortos pelo diabo, que os seus bens fossem queimados pelo mal, pelo diabo, todas aquelas coisas que aconteceram, que acontecessem com Jó, porque Deus permitiu. Amém? Vamos lá ver. Então, alguns dos exemplos dos atos soberanos de Deus. Nós vamos ver o livro de Jó, conforme já mencionei, a sua história. Vimos que Jó era um homem reto, que se desviava do mal. Logo no princípio do livro de Jó fala sobre isso. Mas mesmo assim vimos que o diabo cobrou a vida de Jó para poder testar a sua fé. E Deus permitiu. Então, para aqueles amados que muitas das vezes vão a certas igrejas e por causa de certos acontecimentos, alguma tragédia na vida dele, e começam a dizer que não, isso quem fez é aquele, esse quem fez é aquele, é por causa disto, é por causa... Isso não corresponde à verdade. Os filhos de Deus também são permitidos a passarem por tribulações, mas sob conta de que Deus está, muitas das vezes, para fortalecer a sua fé. Porque, na verdade, Jó passou por aquelas situações porque Deus tinha certeza que Jó tinha aquela fé e Deus tinha colocado aquela fé em Jó. Porque a Bíblia também diz que nenhuma tentação vem até nós sem que antes passe por Deus. Então Deus sabe o que nós podemos suportar e o que não podemos. Aleluia. Outro exemplo é a vida do rei Davi, seus erros e o resgate que Deus fez com ele. Amém? Vimos que Davi cometeu erros tremendos, mas Deus o resgatou. Deus permitiu o castigo da morte do filho de Davi e permitiu mais lá à frente todas as tragédias que aconteceram com Davi, mas mesmo assim Deus resgatou Davi como um homem segundo o seu coração e o salvou. Amém?
Então o que é que vimos? Deus não perdeu o controle. E eu gostaria de ler aqui, por exemplo, uma passagem que eu, do trecho do livro que eu escrevo, e eu digo assim: Sua Majestade em glória, reunido o seu conselho da eternidade, estamos a falar da criação, não é verdade? Seus três membros permanentes, Pai, Filho e Espírito Santo, em unanimidade divina, estabeleceram o seu plano, propósito, desde a fundação do mundo, e concederam o manual das ações e acontecimentos à sua magna Assembleia Representativa dos Santos na Terra, à sua Embaixada Celestial, a representação do corpo diplomático do mais alto estado de Sião, o reino dos céus da terra. Então essa passagem nada mais, é um trecho do livro que estou a preparar, nada mais fala do que o plano de Deus, o seu propósito, tudo o que ele estabeleceu e o direito que ele concedeu à igreja. Nós estamos no mundo e o Senhor disse que no mundo nós teríamos tribulações, mas ele disse: tenham um bom ânimo porque eu venci o mundo. Então não há nada que aconteça que Deus não tem controle. Deus não está alheio aos acontecimentos. Deus detém o controle absolutamente de tudo, seja por permissão ou execução direta. Repetição das palavras que há bocadinho eu falei. Exemplos. Vamos lá ler um trecho para nós compreendermos como Deus age. Aqui vamos mostrar como Deus age. Aleluia. Exemplos. Os amorreu e o seu castigo. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 9, de 13 a 16. Vamos começar de 13 a 16. Amém? Pode ler, o irmão, o amado em casa, pode ler de 9 até 16, mas eu aqui vou ler de 13 a 16. Amém? Peço-lhe para ler de novo para poder entender. Então, no versículo 13, a Bíblia diz assim: Então disse a Abraão. Aqui vimos nosso Deus falando com quem? Com Abraão. Então disse Deus a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á e a afligir-lhe-ão 400 anos. Vemos aqui Deus está a descrever o propósito e o plano, tudo que já estava pré-estabelecido para Abraão, a sua descendência. Quer dizer que os filhos de Israel ainda não haviam nascido. Abraão é o patriarca. E Deus já está a dizer que o povo, a geração que vier de Abraão, iria ser afligida 400 anos por um outro povo. Versículo 14. Mas também eu julgarei a gente ou nação a qual servirão. Depois sairão com grande fazenda. Deus está a dizer que eles serão afligidos por 400 anos, mas eu depois virei e julgarei a nação essa nação que vai afligir o povo de Israel, que ainda nem tinham nascido. Amém? E eles sairão com grande fazenda, quer dizer que levariam muitos despojos daquele povo, que no caso, aqui Deus está a se referir ao povo de Egito. Isso ainda não havia acontecido. Estamos logo no princípio de Gênesis. Então, no versículo 15 diz: E tu dirás a teus pais, e tu irás a teus pais em paz. Está a se referir à morte de Abraão. Em boa velhice, quer dizer, ia morrer com saúde, serás sepultado. 16. E a quarta geração, ok? Tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Eu quero que tu percebas isso. O que é que Deus está aqui a dizer? Deus está a dizer que ele tinha preparado um juízo para o povo amorreu. Deus já tinha preparado, e vimos que esse povo veio da descendência de Noé. E ele diz que ele tinha preparado um juízo para este povo amorreu. Mas, no entanto, ele precisava deixar os amorreus continuarem no seu desvaneio, continuarem a fazer o que era de errado. Porque Deus, sendo justiça, ele só agiria por causa do nível de punição que ele queria dar àquele povo. Ele necessitava que o cálice da iniquidade, quer dizer,
vamos assim dizer, o crime deste povo, as iniquidades desse povo subisse até a superfície, que fosse até, seria exausto, teria que ter de cálice cheio. Para quê? Para que Deus pudesse entornar o juízo, o castigo àquele povo. É só para vocês perceberem. Deus permite que aqueles que continuam no mal saem vamos dizer, de mal para pior, conforme a Bíblia diz. Amém? Que quem está no pecado continue no pecado. É Deus que abre a avenida para que eles façam o mal. Por quê? Por causa do juízo que ele tem estabelecido para aquele povo. Ou para aquele... Agora vamos lá ver. Por que Deus diz isso àquele povo? É plano de Deus. É propósito de Deus. Que o povo morreu, sendo um povo desobediente, eles iriam continuar nesse desvaneio. E Deus, para os castigar, no seu plano, estabeleceu que os amorreus continuassem extremamente pecadores para serem castigados. Amém? Então, vês aqui versos que, na verdade, com este evangelho que se prega hoje, eles não ensinam para nós compreendermos os feitos de Deus. Mas é bem verdade que o povo de Deus pode sofrer também tormentos. Pode também passar por dificuldades. Amém? E tudo isso permitido pelo próprio Deus. Olha bem para a igreja primitiva. Jesus Cristo disse a Paulo que convinha a Paulo sofrer perseguições para que, para ele entender a perseguição que ele fazia à igreja, que Paulo também sofreria perseguições do Evangelho. E não só, Jesus Cristo também profetizou ao seu povo, a igreja primitiva, que eles passariam por tribulações, muitos seriam mortos. Quando vimos a passagem de Mateus 24, ali tem duas afirmações. Deus fala, Jesus Cristo fala para os seus discípulos tanto do sofrimento da igreja primitiva, e que na verdade torna-se uma espécie de repetição, porque vimos que o livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que não há nada novo debaixo desse céu, apenas os tempos, os contextos é que são diferentes. Então ele refere-se ao sofrimento da igreja primitiva que seria perseguida, e quando fossem levados à sinagoga, o templo, eles, para não se preocuparem do que queriam, como iriam se defender ou queriam falar, que o Espírito Santo colocaria a palavra na sua boca. Então Deus já estava a prever, já estava a descrever o plano que ele tinha com o seu povo, com a sua igreja. Então, o falso evangelho é que vem ensinar algo ao contrário disto. Mas agora, em tudo isso, o que é que nós devemos ter? A certeza da fé deve ser permanente, porque os exemplos que nós vimos aqui de Jó, Jó não desvaneou na sua fé, não descaiu ou não caiu da sua fé, porque ele tinha certeza e ele afirmou: se recebemos o bem, também poderíamos receber o mal de Deus. Amém? Disse isso à sua esposa. Foram essas explanações, foi essa afirmação que Jó fez à sua mulher quando ele começou a sofrer com a lepra. Amém? E também vimos outra passagem de exemplo, já que estamos a falar de exemplo. Vimos também o exemplo que está no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 3 até 4. Que a Bíblia diz, no versículo 3, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito, os meus sinais e as maravilhas. Quero dizer, Deus está a dizer que ele vai endurecer, ele iria fazer, vamos dizer, como Deus queria fazer a demonstração do seu poder. Ele próprio, Deus, endureceu o coração de Faraó, para que Faraó fosse duro, para que Faraó não aceitasse os primeiros sinais que Moisés foi fazendo, que Deus permitiu que Moisés fizesse diante dela. Para quê? Qual é o objetivo de Deus? Vimos aqui que Deus diz, para quê?
Para que e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Quer dizer, para que os sinais e maravilhas dele fossem conhecidos em todo o Egito. E não só em todo o Egito, mas que ficasse na história. Porque nós até hoje continuamos a beber desses grandes exemplos maravilhosos da manifestação do poder de Deus no Egito. Amém? E vimos outra passagem que, na verdade, nos deixa, muitos de nós ficamos um tanto quanto assustados, como Deus pode fazer isso. A história está no livro de Jeremias, capítulo 27 até 6, ou então pode ler o 43 até 10. É a mesma história, na verdade. Repete. Então vemos o que? No versículo 6, que nós vamos apenas ler. A Bíblia diz, nós estamos aqui, vamos ver que Deus está a falar de um rei pagão, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor sairia da Babilônia para vir fazer cativo o povo de Israel. Então, se Nabucodonosor sairia da Babilônia, sendo um rei pagão, para fazer cativo o povo de Israel, vê as expressões do Deus Altíssimo. A Bíblia diz assim: e agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Amém? Então nós estamos a ver o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o Deus do povo de Israel, o único povo escolhido do céu, vai para o povo de Israel através de Jeremias, manda Jeremias transmitir a mensagem dele, dizendo assim: eu entreguei todas as terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Então vamos lá ver. Como Deus podia usar em chamar Nabucodonosor servo dele? Nós vamos entender que Deus chamou Nabucodonosor servo dele porque Deus é eterno. Deus não se surpreende com mais nada. Está prescrito, ou estava prescrito no propósito de Deus, que Nabucodonosor seria convertido a Deus. Seria um rei que iria servir o Deus Altíssimo. Então Deus, como é eterno, na sua linguagem, ele vem e diz meu servo, porque isso estava proposto, estava no plano dele. Embora Nabucodonosor, no momento, não era ainda convertido, ou não reconhecia o Deus de Israel, mas ele já o chamou de seu servo. E os feitos de Nabucodonosor eram totalmente planos de Deus, para ir tirar o povo de Israel, levá-los no cativeiro. Para você que muitas das vezes fica em dúvida da tua fé, aqui no Velho Testamento, como achas que o povo de Israel podia entender o Deus Altíssimo, o Deus que lhes tirou da terra do Egito? E agora ele está a dizer que o servo, um babilônio, um rei pagão, é servo dele e ainda por cima entregou a este povo nas mãos de Nabucodonosor. E que depois, se lemos a história toda, Nabucodonosor vem sim a servir o rei, ao Deus Altíssimo. O rei vem servir ao Deus Altíssimo no fim da sua vida, depois de Deus permitir que ele também ficasse como um maluco, e que as suas unhas crescessem, ficou como um animal, perdeu, saiu, ficou demente, e depois Deus o restaurou e ele veio a glorificar o Deus Altíssimo e se tornou verdadeiramente servo de Deus. Então isso é um exemplo também que Deus está a dar à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, o Senhor, que nós que estamos aqui na terra, como representantes de Deus Altíssimo, ou como a embaixada do Senhor, ou os luminares no meio da geração perversa, Deus chama-nos de santos. Por quê? Porque no final de tudo, nós somos santos porque temos o santo, mas no final de tudo teremos a santificação, vamos assim dizer, completa. Vai haver uma mudança completa em nós ao entrarmos no reino do Deus Altíssimo. Amém?
No final dos tempos nós não seremos. Quer dizer, Deus vê-nos como aqueles que lá no fim, apesar de estarmos hoje nessa caminhada, nessa luta, nesse caminhar com o Senhor, mas Deus olha para nós por aquilo que nós seremos e por aquilo que pela fé Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou, vê pela vida de Cristo em nós. Ele não vê diretamente a nós, mas ele vê por Cristo. A vida de Cristo é que está em nós. Aleluia. E ainda no livro de Esdras, vimos também que Esdras faz a mesma referência. E resumidamente também iria falar de a vida de João Batista, a sua morte, como o Senhor, sendo Deus, permitiu que João Batista fosse decapitado. É plano de Deus. E João Batista é o único profeta que tem o grande testemunho do Senhor, o único profeta com testemunho de Jesus Cristo como o maior profeta que surgiu. E Jesus Cristo não chamou-lhe de maior pelos feitos de João Batista, mas porque ele o predestinou, o chamou, o escolheu para ser o grande profeta. Não foi em termos de feito. Porque se for em termos de feito seria Elias. Que ele disse, João Batista viria no espírito de Elias, na autoridade de Elias. Mas na verdade João Batista nem os sinais ele fez do grande profeta. Mas ele diz que este era um homem. Por quê? Porque João Batista foi o único entre os seres humanos, os homens, que recebeu o Espírito Santo no ventre da mãe. Aleluia. Então é só para vermos. João Batista, servo de Deus, foi decapitado. E também o apóstolo Paulo faz referência, na verdade, que Satanás é o rei desse século que cegou o entendimento do mundo. Isso vimos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Então, no livro também de João, capítulo 19, versículo 11, vimos que Jesus Cristo também refuta a Pilatos, dizendo que nenhum poder te pode ser dado se do alto não lhe for permitido ou conferido. E a interpretação que muitos dos nossos irmãos, alguns apresentam, dizem que este poder se refere a todos os poderes na terra. Todos os poderes na terra, Paulo fala, mas aqui especificamente vimos que Jesus Cristo está a dizer o poder que foi concedido a Pilato para julgá-lo e condená-lo. Amém? Quer dizer que Deus é que concedeu esse poder, essa autoridade a Pilatos para com Cristo. Mas na verdade Cristo se entregou para ser julgado por nós. Amém? E uma das coisas que reparamos é que também Cristo, ao perecer na cruz, ele não esperou a morte, ele entregou-se. Ele entregou a sua vida para que ele fosse então como a expropriação, como é que se diz lá em português? The expropriation of sin, the expropriation of sin, quer dizer, foi como o sacrifício para os nossos pecados. Amém? Em Mateus, e também vimos como o plano de Deus funciona, porque eu já falei também da perseguição, da profetização, da perseguição da igreja primitiva, já não vou repetir. Então, nós reparamos que o nosso Deus, ele tem controle sobre todas as coisas, amados. Ele tem controle sobre todas as coisas. Tudo que nós estamos a ver, o momento que estamos a vivenciar a igreja não tem que entrar em pânico, a igreja não tem que desesperar-se. A igreja precisa estar firme, porque Deus tem controle dessas coisas. E nós entendemos pela Bíblia Sagrada que isto ainda não é o fim. Mas, no entanto, por conta do Evangelho que se prega, as pessoas têm dificuldades em compreender os feitos de Deus. Mas deixa-lhe dizer, Deus permanece o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós só temos dificuldade de entender o Evangelho por causa da deformação
teológica aplicada pelo inimigo através dos falsos ensinos. Heresias, falsas doutrinas, depois nos levam à apostasia, o desvio da fé. Então, os falsos ensinos é que aparecem como advogados. Por quê? Porque criou-se uma teologia diferente daquilo que é a Bíblia Sagrada, daquilo que é a verdadeira palavra, de que todo sofrimento o diabo é que causa e nós precisamos orar, interceder, libertar para tirar esse sofrimento. Não, amado. Nós precisamos, de certeza absoluta, continuarmos sempre a orar, pedindo a Deus misericórdia para nos livrar das situações que nós vamos passando. Mas não existe um só sequer, um especialista na face da terra, de te libertar de alguma situação que você esteja a vivenciar. Existem o presbitério, os irmãos, que podemos interceder em favor da tua vida, da situação que estejas a passar, para que Deus possa nos livrar de certas situações que tornam-se desagradáveis para nós, porque ninguém sente-se bem e Deus sabe que nós não nos sentimos bem quando estamos a passar em aflições. Amém? E Deus não se alegra, mas Deus permite certas coisas, porque no propósito de Deus, Ele quer nos fortalecer, quer que nós sejamos fortalecidos na fé em Cristo Jesus. Aleluia. Então Deus permanece no controle, não importa qual seja a circunstância. Por quê? Porque se nós olharmos no livro de Revelação ou Apocalipse, vamos ver. Por isso é que existem a primeira escola de pensamento e a segunda escola de pensamento. Falo isso na questão de que the first school of thought and the second school of thought, porque temos os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Então estamos a falar aqui, estamos a falar do arrebatamento antes da grande tribulação e do arrebatamento depois da grande tribulação. Esta é uma divisão que a igreja tem, pela graça de Deus, não uma divisão que nos leva à perdição, como andar a seguir o falso profeta, os falsos ensinos, ou heresias e apostasia. Mas é apenas duas escolas de pensamento. É a crença que se tem. Não nos desvia de sermos filhos de Deus, não nos desvia da palavra, não nos desvia do foco em Cristo. Mas pronto, temos alguns acreditam, outros não creem. E no meu caso, eu acredito, não sou, mas vou dizer, eu acredito na pós-tribulação, o arrebatamento depois da tribulação. Por quê? Porque o próprio livro do Apocalipse não entra em conflito com relação a isso. Está bem claro que a igreja terá de passar na grande tribulação, que a igreja vai ficar na grande tribulação. E vamos olhar, por exemplo, alegoricamente a história do povo de Israel, o que eles passaram e como Deus os tirou depois dos flagelos todos, não é verdade? Mas durante a grande tribulação, e está na Bíblia Sagrada, outro dia vamos falar das profecias do Apocalipse, durante a grande tribulação, alguns dos santos estão previstos para serem mortos pelo anticristo, seja ele o sistema, seja ele a pessoa, estão previstos para serem mortos. Está na Bíblia Sagrada. Estão previstos para serem mortos durante a grande tribulação. E uns que não serão mortos, que Deus vai guardar. Deus vai permitir que o anticristo mate alguns, por conta do nome dele, mate alguns dos santos, ou muitos dos santos, e outros não. Amém? Mas agora temos que compreender por que será que Deus permite isso? Não, Deus vai permitir que o anticristo mate os santos para que o cálice da justiça dele o julgamento dele seja justo, para mandar o anticristo ou a besta, que muitos podem chamar, para o inferno, para vamos assim dizer, para o inferno. Amém? Para o lago de fogo, que ele possa mandar esse líder, ou este sistema, ou esse grupo para o inferno. Aleluia. Então é nisso que Jesus Cristo ensina
a palavra, o Apocalipse de João, dá-nos a entender essa situação. Então, o cristão passa e vive dificuldade, passa por tribulações, mas não será abalado na sua fé em Cristo Jesus. Existe um fortalecimento que o Espírito Santo traz no nosso espírito e nos faz permanecer na palavra da verdade. Então é isso que o nosso Deus quer que nós permanecemos e cresçamos na fé. Então é necessário que nós nos afirmemos na palavra, porque a palavra de Deus não é contrariedade. Porque o Evangelho, porque as teologias ou os evangelhos da prosperidade material financeira que vos ensinam a conquistar e amar o mundo têm efeitos negativos na vossa fé em Jesus Cristo e o seu reino vindouro. É bem verdade. Por essa crença do falso evangelho, e se repararmos, quem está atormentado neste momento são os que creem no evangelho da prosperidade. São os que seguem o evangelho da prosperidade, que seguem o falso evangelho de que você dá dinheiro, consegue casa, consegue carro, Deus nos deu o mundo para conquistar, o amor do mundo que está nessas pessoas, a concupiscência, o desejo ardente e desenfreado das coisas materiais, vamos dizer, a conivência do pecado com o mundo, porque esses indivíduos não te vão ensinar que deves deixar de ser corrupto. Você vai ser parte da corrupção, é o que acontece nas igrejas que ensinam o evangelho da prosperidade. As pessoas fazem de tudo por nada para conseguir dinheiro, o egoísmo, a altivez, todas as formas de orgulho habitam nestes amados que seguem este tipo de evangelho. Outros caem na idolatria porque, na verdade, a pregação leva-los a crer que aquele pastor, aquele servo, é que é Deus, e toda a honra e glória que se daria a Jesus Cristo é dado a um homem. É o homem que eles têm, é o homem que eles acham que ele é poderoso, que pode fazer. Então, isso são heresias e nos levam à apostasia, ao desvio da fé. Esses falsos ensinos. E constituem falsas doutrinas em nós, que nós não conseguimos enxergar o caminho da verdade. Então, o que vemos? Os falsos, e também outra questão quer dizer, a visão e a esperança em Cristo Jesus, que constitui-se, na verdade, nessa fé, nessa esperança que o cristão deve ter no reino dos céus. Você perde tudo isso, por quê? Porque você crê e coloca a tua esperança neste reino, neste mundo. É aqui onde você tem o desejo das coisas, e quando acontecem coisas como essa, você está preocupado a orar a Deus porque não vou perder aquilo, porque vou perder aquilo, vou perder. Quer dizer, não estás em estado de alerta com relação à vinda de Cristo. Estás preocupado que isso até passe já rápido, porque você quer voltar à tua vida normal, porque quer dizer, na verdade o teu tesouro está mesmo aqui na terra. Com isso eu não estou a dizer que nenhum amado deve ter bens, eu não sou contra isso e nem a Bíblia proíbe isso, mas estamos a dizer a forma de evangelho que é pregado, que te leva a se aprisionar nesta terra, se te leva a ser aprisionado pelas coisas materiais. Então é isso que leva-te ao desvio da fé, leva-te na falta de esperança e no desejo de aguardar por esse reino vindouro. Aleluia! Então vimos aqui também, para fechar, para terminarmos, por isso é breve, os falsos pastores, os autoproclamados apóstolos e profetas, têm sido os instrumentos de Satanás para desviar as ovelhas adormecidas da fé. É o que eu vou dizer aqui. Estes indivíduos que eu falei aqui, os falsos pastores, os autoproclamados apóstolos e profetas, estamos a falar de falsos, não é verdade? Falsos porque, pronto, outro dia vamos falar, mas as credenciais de um apóstolo é um problema sério. Apóstolo, e vamos falar numa outra oportunidade. E esses autoproclamados profetas que não profetizam nada da parte do Senhor e não são profetas de Deus, são profetas da barriga, profeta do mundo, profeta de Satanás, porque eles profetizam
coisas terrenas, falam do que é terreno, falam do que é do mundo, não tem nada para falar sobre Deus. Podem entrar com alguma manipulação, falarem alguma coisa sobre salvação, mas é tudo uma manipulação. Por quê? Porque na verdade é aquilo que eu já havia passado, que a mentira não é o inverso da verdade, mas é a perversão da verdade. Então é preciso trazer um bocadinho de verdade misturada com a mentira. Então é a manipulação, é a mascaração, é mascarar. Amém? Aleluia. E para terminarmos, vamos dizer, o objetivo de proporcionarem esses falsos profetas, na verdade que eu falei, os falsos apóstolos e pastores, eles têm o objetivo de proporcionar uma larga avenida, que é o caminho largo, com fiéis prontos a aceitarem o sistema da nova ordem mundial e o anticristo. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Na verdade, eu estou a dizer que este evangelho que até agora você tem ouvido da teologia da prosperidade, confissão positiva, palavra de fé, que estão ligadas tem uma aliás, uma corrente estranha para o evangelho de Cristo. Elas não nos levam a nos firmarmos a fé em Cristo Jesus e na esperança de Deus Altíssimo e do reino do céu. Parece que até falar da vida de Jesus incomoda para quem escuta ou segue o evangelho da prosperidade. O que é que eles fazem? Eles fazem, nós temos um coração que quando surgir a nova ordem mundial e o próprio anticristo, muitas dessas pessoas, aliás, eles, os falsos profetas, os falsos pastores e os autoproclamados apóstolos, eles são instrumentos de Satanás que Deus permitiu para que eles pudessem preparar a larga avenida onde eles já estão, que são essas igrejas que albergam esse montão de gente que não conhece nem sequer a Deus, muitas delas, apesar de ter também escolhidos dentro dessas igrejas, que eles estão, quando a nova ordem mundial surgir e o anticristo, elas facilmente se lançarão por este caminho, vão aceitar facilmente, sem discernimento, sem entendimento da palavra, vão se entregar a servir o anticristo. Amém? Então é preciso prestar atenção, é preciso fugirmos de ensinos que não nos levam a uma comunhão com Deus verdadeiramente, sairmos desta mentira e buscamos o evangelho da verdade. Outra vez respondendo para aqueles que têm questionado, mas não o falso profeta, o falso pastor, precisamos orar para ele. Eu digo assim, não percas tempo orando para um falso profeta, para um falso apóstolo, para um falso pastor. Eu me refiro assim, se alguém estiver a pregar erros, não são intencionais, são falhas humanas, como eu posso estar aqui a pregar agora, nos trechos que li, no ensinamento que dei, poderá ter alguma coisa errada, que são falhas humanas, talvez por eu não ter aprofundado o conhecimento, não ter feito um estudo mais minucioso para fazer a exposição, e eu posso cometer esse erro. Não quer dizer que um pastor que faça isso, um irmão que faça isso, ele está a fazer premeditadamente. É apenas erro, como seres humanos, que podemos cometer. Mas heresia, eu já ensinei da vez passada, heresia é algo premeditado, é algo que se faz propositadamente. Então isto coloca-te em inimizade com Cristo, você torna-se adversário de Cristo e na verdade passa a servir o maligno. E essa heresia de tanto ser ensinada, ou de várias heresias serem ensinadas, começam a formar as falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas levam à apostasia, ao desvio da fé. Amém? Porque vamos lá dar um exemplo, nem estava para entrar nisso, vamos dar um exemplo. Quando vocês pegam em papéis, escrevem oração, levam-se para Israel no monte, a pedido de oração, ou tentam judaizar a igreja de Cristo, estas são heresias que vão constituir falsas doutrinas. São ensinamentos que não estão suportados na Bíblia Sagrada e que não foram reafirmados por Jesus Cristo no Novo Testamento. Isso leva ao desvio da fé. Amém? Porque você está a fazer uma adoração a Deus deformada, um pedido deformado diante do Criador. Então isso não nos leva ao caminho de Cristo.
Então precisamos prestar atenção sobre essas coisas e nos dedicamos à meditação da palavra em espírito e verdade, para que então possamos alcançar a entrada, ou que o Senhor nos possa permitir a entrada no reino do seu Filho amado e querido Jesus Cristo. Então, coronavírus que está acontecendo no mundo tem os seus segredos, que nem adianta falarmos aqui dessas coisas, mas tem as suas situações adversas. Existe muita coisa, porque conforme a igreja existe aqui no mundo, nós somos servos de Deus, o irmão que está a ouvir, a irmã que está a ouvir, somos servidores de Cristo. Não há aqui diferença nenhuma entre o pastor, não, somos servidores, com responsabilidades talvez diferentes, mas nós somos servidores de Deus, servimos a um Deus Altíssimo e fazemos a vontade dele. Mas existem pessoas também que estão predestinadas, escolheram o caminho do mal para fazerem o serviço do maligno. E essas pessoas vão ajudar a introdução e aplicação do sistema da nova ordem mundial e, consequentemente, a aceitação do anticristo. Amém? Então é preciso nós ficarmos atentos a essas coisas. E a igreja não tem que se preocupar, porque Deus já nos mostrou pela Bíblia Sagrada, já nos ensinou que passaríamos por essa situação e esses sinais surgiriam. Só que Deus, no seu eterno propósito, Ele fala dos sinais, nos manda ficar atento aos sinais, mas Ele não nos descreve detalhadamente como é que isso aconteceria. Porque repare bem que foi profetizado a vinda de Cristo, amém? Foi profetizada a vida de Cristo pelos santos profetas. E Jesus Cristo, quando veio, os sacerdotes e a igreja, os sacerdotes, os escribas e a igreja judaica, quer dizer, vamos assim dizer, não conseguiram aperceber-se ou ter entendimento da visitação do Messias. Por quê? Porque houve um ensino deformado de como que viria o Messias. Quer dizer, alguém talvez criou metodologia para ensinar. Por isso eu muitas vezes gosto de limitar a vezes o ensino. Porque criou metodologia de ensinar e pelas suas próprias convenções, né? Convenceu-se e prescreveram de como é que o Messias viria, de onde é que ele viria. Porque com base nas profecias construíram uma espécie de um mapa, como Jesus viria e como seria. Então isso fez com que eles perdessem, não se apercebessem da visitação de Deus. Mas olha bem, aqueles que permaneceram firmes, como Simeão e Ana, que também estavam no templo, Deus lhes deu a visão e Deus instruiu-os, deu-lhes o sinal, enquanto Cristo ainda era bebê, ao ser batizado no templo. Mas os sacerdotes não lhes foi concedido isso. Por quê? Então o que conta? O que conta, quero dizer aqui, é que cada amado em Cristo Jesus deve se manter firme na palavra de Deus, andando em arrependimento, santidade e justiça, buscando a verdade, para que a vinda de Cristo não nos apanhe de surpresa, como os gentios. Porque se você não estiver na verdade, de certeza absoluta, o Senhor Jesus vai vos surgir ou vai aparecer-vos como ladrão. Mas aqueles que tiverem da fé, o apóstolo Paulo também testifica estas minhas palavras, estão escritas na Bíblia Sagrada, que é exatamente assim. Aqueles que estiverem a seguir o evangelho do engano serão surpreendidos na vida de Cristo e não vão poder observar os sinais que o Senhor Jesus deu para nós, vamos assim dizer, para nós sabermos que o Senhor está próximo, aqueles sinais que estão prescritos. Agora, os que tiverem na verdade, Deus não vai permitir que eles sejam surpreendidos. Deus vai alertando, eles vão, quer dizer, teremos, vamos ter visões, vamos compreender, não vamos saber o dia nem a hora, mas nós vamos, o nosso Espírito, o Espírito Santo vai nos testificar a aproximação de Jesus Cristo. Amém? Então é isso que nós precisamos fazer. Se tiveres no evangelho da mentira, vai ser difícil compreender essas coisas. Então, shalom, a paz do Senhor. Quero que você mantenha-se firme. Jesus está voltando.
Estes são apenas sinais que estão a passar, não é o fim, mas é uma chamada de atenção para que nós possamos buscar a verdade. Medite a sua palavra, medite a sua palavra, procure juntar-se com a sua família, fazer um culto ao Senhor. E eu tenho a certeza que, desde que essa situação está a acontecer, a unidade familiar é muito mais forte e o culto ao Senhor está a ser muito mais santo do que muitos dos cultos de profanação que se fazem em muitos lugares. Hoje, em grupos familiares, o culto ao Senhor está a ser muito mais santo do que os cultos que se faz no ajuntamento com os falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres e os seus falsos ensinos, heresias e apostasia. Então, amado, permanece na fé, busca Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele quer salvar a tua alma, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar. Se você não conhece Jesus, medite na palavra. É o momento que nós devemos buscar a palavra de Deus, buscar o entendimento da sua palavra para alcançarmos essa salvação. O Senhor te chama, o Senhor te chama. Entrega a sua vida a Jesus, que Ele lhe vai guiar através do seu Espírito Santo, da sua palavra, no conhecimento, no entendimento e discernimento das coisas espirituais. Nós temos um rei que virá. Este mundo em breve terminará. Não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais que o Senhor prescreveu estão visíveis cada dia que passa. Nós estamos aqui a falar sobre isso porque estamos a viver esse momento do coronavírus. Isso vai passar, mas vem outros. Temos a grande tribulação, temos o surgimento do anticristo, que é dos sinais que mais aguardamos. Mas pelo estudo da palavra também entendemos que virá um reavivamento da igreja antes do anticristo surgir. Então, medita, amado. Senhor te ama, Senhor que te abençoe, Senhor te guarde, proteja a tua casa, a tua família, e que em breve nós estaremos adorando o Senhor nos lugares que o Senhor quer que você adore. Mas presta atenção, há lugares que você já não deve voltar, há igreja que você já não deve meter os pés. Se você tem discernimento e esse tempo de quarentena você puder meditar a palavra de Deus, o Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus, vai falar contigo para lhe mostrar a verdade sobre estes falsos mestres que você tem seguido, esses falsos profetas, falsos apóstolos, toda essa mentira, enganação, ensinos que não são cristãos que te tem empregado para si. Amado, Shalom, a paz do Senhor, nos veremos em breve. Aleluia. Amém.